aqui o presbítero Fernando, que estará ministrando a palavra nesse momento. Amém? Glórias a Deus. A paz dos irmãos. Amém. Que bom, né? Vamos seguir aqui. Eu quero convidar os irmãos para abrirem vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos. Romanos capítulo 5, nós vamos continuar então agora o verso 12. Porque nós já lemos do 1 ao 11, a gente já fez a exposição, né? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Feche os seus olhos. Senhor amado, nos colocamos diante da Tua presença neste momento, Senhor, lemos a Tua palavra. E suplicamos agora, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pela unção do Teu Espírito, ó Deus, que esteja sobre nós, sobre todos nós. A mim, Senhor, para poder transmiti-la, Senhor, com clareza aos Teus servos, e a eles, ó Deus, para conseguirem entender a Tua palavra, Senhor, meu Deus, guardá-la no seu coração e no momento apropriado, colocarem, Senhor, meu Deus, em prática. Para que o Teu nome, Senhor, meu Deus, venha a ser honrado e glorificado diante de todas as gentes. Esse é o pedido do nosso coração, amado Deus, no nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, meu querido. E chegamos aí no capítulo 5 agora, onde nós falamos, na última vez, falando sobre alguns efeitos, né, da salvação, ou da fé em Cristo Jesus, e quais os efeitos disso. E a gente começou a dizer que somos justificados, então, pela fé, temos paz com Cristo, então, justificação, paz e reconciliação. Éramos inimigos, fomos feitos amigos de Deus. Aqui no capítulo 12, no verso 12, o apóstolo então, ele vai explicar, mas de onde isso se origina? Agora ele vai voltar um pouquinho mais para trás, porque ele vai voltar lá no comecinho. Ele vai mostrar que tudo isso tem uma raiz. O pecado, ele não é uma coisa que apareceu do nada, ele não é que surgiu do além, né? Mas o pecado, ele tem uma origem. E ele vai mostrar que essa origem é uma origem real, não é uma origem imaginária, não é fruto do ambiente onde você é criado, mas que ela tem uma origem. E aqui, do verso 12 ao verso 21, é onde ele vai explicar, né, vai tentar, como é que se diz, esmiuçar, né, essa questão da justificação, como que ela vai atuar, e de onde que ela veio e quais os efeitos dela, agora complementando o que ele começou a falar no início do capítulo 5.
E a gente começa a ver então no verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, então ele já está me dizendo, de onde que veio o pecado? O pecado entrou por conta de um homem. Legal, deixou a Eva de fora, né? As irmãs gostaram. E é verdade, ele fala isso. Não foi Eva que pecou, Eva foi induzida. Mas o camarada que tomou a decisão lá de falar, eu vou comer, porque os irmãos pensam que Eva descascou o fruto para ele não reconhecer, né? Ela quis passar a perna no Adão. Não. Adão foi enganado, a gente tenta dar esse migué aí, né? Falar que... Mas não, na verdade, Adão tomou a decisão consciente do que ele queria fazer. Ele optou por falar, não, vou pisar vou fazer uma lambança. E ele fez. Amém, irmãos? Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E aí, esclarecendo, porque todos pecaram. Esse primeiro versículo, irmãos, ele deixa bem claro para nós que é por causa do pecado que a morte entrou no mundo. Se os irmãos se lembrarem, Romanos 3, 23, que o apóstolo começou a falar lá, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante Cristo Jesus. Ali ele já começou a dar a pista. Aqui agora ele retoma. É como se ele retomasse lá do capítulo 3, verso 23. Agora, né, teve o capítulo 4, que foi um grande parêntese aí dentro do que ele estava narrando. E aqui ele vai retomar aquele raciocínio que ele começou lá. E ele está dizendo que todos pecaram. Vai falar, mas Adão, para a gente tentar relembrar um pouquinho, Adão era o nosso representante federativo. É como se fosse um senador, né? Era o representante, né? Como o senador é representante do Estado, você tinha lá Adão representando toda a humanidade. Quando ele caiu, nós caímos também. E a prova de que nós caímos é que nós também pecamos. É simples assim. Por mais que a gente tente andar pelo caminho reto, pela força do nosso braço, a gente não consegue. E esse é o dilema em que nós vivemos. E é essa questão que o apóstolo coloca aqui, né? É algo que os teólogos chamam de pecado original. Né? Então, nós temos culpa no cartório. No bom português é isso daí. Trazendo para os nossos, né, para o nosso parafraseado aqui, para o nosso entendimento, nós temos culpa no cartório, irmãos. A nossa ficha corrida, ela não é tão pequena assim. Para começar, tem uma ficha corrida para cada um de nós aqui. Ou os irmãos estão se esquecendo de que fala lá em Apocalipse que serão abertos os livros. Que livros são aqueles? São os livros das nossas obras, de tudo que a gente fez. Onde Deus vai conhecer a intenção de tudo que a gente fez. Tudo. Jesus já disse que de cada palavra frívola que nós falarmos, nós haveremos de dar conta. Isso está sendo anotado onde, gente? Não sei para quem viu, já que eu lembrei disso daí, de cada palavra sendo anotada, quem assistiu a minissérie Loki viu lá, né? Tudo que ele falava aparecia um negócio escrito, né? É mais ou menos isso, para vocês conseguirem visualizar, né? Cada vez que você falava um negócio, aparecia lá a palavra escrita. Alguém está anotando, irmãos. Alguém está anotando. Mas aqui o ponto é que todos pecaram. Então o pecado passou para todos nós. Todos nós podemos, por assim dizer, como Davi fala no Salmo 139, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Não quer dizer que a mãe dele foi uma adúltera, que fez... Não! Mas ele estava querendo chamar a atenção para o nosso pecado original. O pecado de Adão. Essa herança está sobre nós. Quer a gente goste, quer não. Quer a gente aceite, quer não. Ela está sobre nós. Nós temos culpa no cartório. E aqui, ele vai dizer então, ele vai explicar, tudo bem, né? No verso 13, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Pode nos levar a uma leitura rápida a dizer o seguinte, então quer dizer que desde Adão até Moisés, era festa na favela? O povo podia fazer o que quisesse? Estava todo mundo livre? Está liberado, pecar à vontade e nada vai acontecer, vou pecar à vontade e ainda serei salvo. Não! Ou,
Pior, achar que Deus então deixou o homem à sua própria sorte e largou lá o povo. Não, irmãos, é só você ler a Bíblia. Você vai lembrar que nas primeiras páginas de Gênesis, já no capítulo 6, Deus viu que a maldade ou os pensamentos do homem eram continuamente maus. Ou seja, era só pecado, gente. Era só coisa ruim. De modo que Deus falou, não, vou dar uma limpada aqui. Veio o dilúvio. Então a maldade do homem não ficou sem juízo. Embora não tivesse a lei para mostrar que, olha, isso que você está fazendo, adorar outros deuses é pecado. Olha, você não está guardando um dia santo, isso é pecado. Olha, você está adulterando, isso é pecado. Embora não tivesse isso claramente assim escrito em letras garrafais, para até quem é míope poder enxergar, ainda que isso não estivesse escrito, irmãos, há um detalhe muito importante. O mundo não ficou, a terra não ficou sem juízo durante esse período. Eu estou usando o dilúvio como um exemplo. Nós podemos ir mais longe, falar de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa da iniquidade da cidade, que chegou até as tampas. Né? A Bíblia usa até um antropoformismo, uma figura de linguagem interessante. Né? A maldade deles chegou até as narinas de Deus. O negócio ficou tão ruim lá que ele falou, não, vou destruir a cidade. E a cidade foi destruída. Aí tem aquela intervenção de Abraão, oh, não sei o que, tal. Se tiver 50, 100, 20, 10, e Deus já estava entendendo onde ele queria chegar, vai lá e manda arrancar o ló da cidade. Amém, irmãos? Estão percebendo? Não ficou sem juízo. Não ficou sem juízo, irmãos. Houve sempre o juízo de Deus ao longo da história, até que Deus, aprove a Deus revelar a sua lei, através do povo de Israel. Para eles, mas também era para nós, né? Agora, até o regime da lei, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Verso 14 vai explicar, vai complementar o que eu estou falando. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Ponto importante. As pessoas pecavam e morriam. Morriam. O salário do pecado continuou sendo a morte. Aquilo que Jesus, ou melhor, Deus falou no Gênesis para Adão, olha, do pó vieste, do pó voltarás. Era isso aí, ele ia morrer. Ele ia experimentar algo para o qual ele não foi feito. E é por isso que eu e você sofremos tanto quando a gente vê a caveira com a foice na mão, chegando perto, passando ali de lado, do outro, a gente fica apavorado. Por quê, irmãos? Porque nós não fomos feitos para morrer. Adão foi criado, né, alma vivente, ele foi gerado para ser imortal. Por isso que fala lá na frente que aquilo que é mortal, que somos nós hoje, porque a gente morre, então sujeitos à morte, ventos e tempestades, mas nós haveremos de ser um dia revestidos de imortalidade. Amém, irmãos? Isso tem que ficar muito claro, a gente não pode esquecer disso, não pode perder isso de vista. Então a gente ter medo da morte é coisa natural, tá, irmãos? Não se assuste. Ah, eu não tenho fé. Tem, irmãos. Mas é que diante da foice da mulher caveira lá, a gente fica assustado mesmo. Porque a gente não foi preparado para isso. Não é? Louvado seja Deus. Então, o ponto aqui, ele vai esclarecer uma coisa também muito importante. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Em outras palavras, esse era um juízo de Deus. O homem continuou morrendo. Desde Adão até Moisés, e na verdade, né, continua morrendo até hoje. Né? Nós continuamos morrendo. Ninguém ficou aqui para semente. Ninguém. Teve gente que viveu bastante. Aqueles primeiros, né, a população antediluviana, que veio antes do dilúvio, eles viviam bastante. O Metusalém que o diga, né, 964 anos. O homem viveu, hein? 964 anos. É ano, hein? Viveu mais que o Drácula. Né? Esquece isso aí, irmão. Deleta isso. O Drácula é bobagem. Mas vamos lá. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui o apóstolo está esclarecendo uma coisa para nós que talvez passe desapercebido. Né? A gente quer trabalhar em cima disso aqui. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Em que sentido ele está dizendo isso? No caso de Adão, ele conversava com Deus na viração do dia. No caso de Adão, ele recebeu uma revelação direta de Deus. Falando o seguinte, olha,
Deus pegou ele, arrancou ele de onde ele estava, botou ele dentro do jardim do Éden e falou o seguinte: esse jardim é para você cuidar e guardar dele. Não pensem que Adão lá no começo ficava sem trabalhar. Ele tinha trabalho, tinha que guardar o jardim, ele tinha que dar nome para os bichos, ele tinha que cuidar do jardim. E aí ele falou: esta árvore aqui, ó, essa que está aqui, esse era o teste. Esta árvore que está aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal, essa você não pode comer. Porque no dia em que você comer dela, certamente, não é talvez, olha, pode ser, eu vou passar um pano. Não, certamente morrerás. Ok? Então, Adão recebeu uma ordem direta de Deus. Deus falou com ele. Tá. Com a gente, Deus falou, a gente sente um negócio na orelha, no coração, a gente ouve Deus falar, né? Tem uns privilegiados aí que escuta Deus, nossa, Deus falou, senti de Deus, aquele negócio todo. Mas, irmãos, né, isso aí é fichinha perto do que Adão viveu lá. Né? Do que Adão viu. O nível era outro, ou como dizem os jogadores do Flamengo, né, é outro patamar. Né? É outro patamar. Aquilo que Adão experimentou foi uma ordem direta de Deus. Coisa que das pessoas que vieram depois dele, pode pegar lá o Gênesis, você não vai ver. Mesmo Abraão, ou Abrão naquela época, Deus fala com ele, mas fala só para ele de um jeito, olha, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mando, e aí vai, né? Ele vai se revelando. Aí ele pega aquele povo que ele queria erguer, né? Criar a partir de Abraão, ou mesmo com Noé, né? Não foi o mesmo nível. Mas no caso de Adão, e por isso que ele está esclarecendo aqui o problema da transgressão, e outra, como Adão estava num outro estágio, ele não havia pecado, ele foi criado sem pecado. Então por isso que não tem semelhança com a transgressão de Adão. Adão foi criado bom com a possibilidade de fazer o mal. Depois que ele fez, não existe mais possibilidade. É fato, todo mundo vai pecar. Por isso que ele disse lá no começo, todos pecaram, amém, irmãos? Não tem como escapar desta praga, desta doença, desse câncer que nos corrói e nos afasta de Deus e nos faz inimigos de Deus. Então, percebe a gravidade do negócio? Eu e você temos que perceber a gravidade do que é o pecado, irmãos. Porque o mundo hoje passa ao largo. Não, mas o pecado é uma coisa assim, né? Tal. Não é pecado, foi um engano, foi uma coisinha assim, é fruto do ambiente, o camarada mora em lugar de população de baixa renda, traficante de droga, então ele vai virar traficante também. Não, irmãos. Negativo. Né? Aí atribui o pecado a outras causas. Transferência de responsabilidade. Né? A gente quer ser livre. Bate no peito, fala que tem livre-arbítrio, mas na hora de assumir a bronca, não, mas foi fulano. Ó Adão. Adão, hein? Foi essa mulher que o Senhor me deu aí. Adão. O mesmo homem que disse, esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, agora eu estou completo. Na hora que o cerco apertou, essa mulher que o Senhor me deu. Não é só a Eva que ele acusou ali. Você está percebendo a gravidade do negócio? Essa mulher que o Senhor me deu. Quer dizer, o Senhor não sabe fazer direito, fez esse trem aí que agora me atazanou a vida. Está percebendo, irmãos? Na hora que apertou o cerco, ele transferiu a responsabilidade. Ele não queria assumir. Não, eu errei, eu pequei. Você vê essa atitude em Adão? Não vê. Você não vê isso nele. Então o ponto aqui, irmãos, é que a semelhança da transgressão de Adão ninguém fez. Mas todos pecaram. De alguma outra forma, pecaram. Desagradaram a Deus. Ok? Esse microfone está ruim? É para trocar? Legal, os irmãos não estavam ouvindo nada. Então, paz do Senhor para você que não estava me ouvindo, nem uma palavra, Deus abençoe. Estamos lendo Romanos capítulo 5, verso 12 até o 21, eu já estou no 14, tá? Amém. Vida que segue. Então, vamos lá. Já os seus descendentes, né? Toda descendência de Adão tinha uma consciência de pecado. Aonde que... Porque a gente não ficou alheio. Embora alguns nem reconhecessem Deus, as pessoas têm uma noção, e aquilo fala em Romanos capítulo 1, que as pessoas sabem o que é errado. Tem uma noçãozinha do que é errado.
Por mais ruim que ele seja, por mesmo que ele tenha sido criado na impiedade, sem ninguém ensinar nenhum valor, nenhum princípio moral, nenhum princípio elevado, o camarada sabe o que é errado. Ele sabe que é errado matar outra pessoa, por exemplo. Ele sabe que é errado cobiçar as coisas dos outros. Sabe. No fundo ele sabe. Né? Isso é o que a Bíblia aqui fala, no próprio Romanos 1, que no coração do homem, Deus colocou a sua lei no coração do homem. Alguns conceitos estão lá. Ele sabe que no fundo ele vai ter que prestar conta a alguém. Ele tem a noção, pelo que ele vê na obra da natureza, que seria o outro evangelho, por assim dizer, aquilo que se revela acerca da maravilha, da glória, da majestade, do poder de Deus. Ele tem essa noção. Mas mesmo tendo essa noção, ele opta por seguir o pecado. Até porque é o que está dizendo aqui. Como não tinha lei, é festa na favela. Ninguém está dizendo que é pecado. Vamos. Cauteriza a consciência e vai fazendo. Né? Cauterizar quer dizer, cicatriza, fechou, ele nem lembra. Ele faz o mal, que é o estágio de Romanos 1. Os camaradas, sabendo que são passíveis de morte as pessoas que praticam, eles não somente fazem, como incentivam outros a fazer. Então o camarada não só faz, mas ele incentiva o outro a fazer. Então o camarada quer se destruir, ele ainda leva outros consigo. É espírito de Lúcifer danado, né? É uma coisa terrível, irmãos. E aqui, irmãos, nós vamos estabelecer então agora o paralelo entre Adão e Cristo, que é a última parte do versículo, que ele diz o seguinte: o qual, ele estava falando da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O qual prefigurava. Então, Adão estava sendo, nesse momento, uma figura daquele que havia de vir. De que ele está falando? Né? Vamos entender, então, a semelhança entre Adão e Cristo, ou algumas delas, né? Adão, ele se tornou uma alma vivente. Adão estava lá, o tijolão, né? Aí deu forma para ele, estava parado, parecia um Falcon, né? G.I. Joe, os bonecos dos Vingadores, estava parado, não tinha vida. O Pinóquio, né? Que é a história mais moderna, estava lá. Né? E aí o Senhor pega aí, coloca, sopra sobre ele o seu espírito. E esse homem, ganha vida e sai andando. Né? Consegue se relacionar com Deus. Maravilhoso isso. Cristo, Espírito eterno, toma forma humana. E não toma forma humana já nascendo adulto, como no caso de Adão. Mas ele toma forma humana nascendo desde pequenininho. Olha que coisa espetacular, né? Mas nós temos aqui, para a gente resumir bem essa questão da semelhança, o que ele quer dizer, a semelhança de causa e efeito, de que cada um fez e a causa disso, ou a causa e a consequência do que ele fez. No caso do que Adão fez, no caso do que Cristo fez. Para eu não ficar me alongando aqui na explicação, eu acho melhor pegar uma explicação que eu vi aqui no comentário de Romanos. Né? Um comentário que eu estou usando como base. Que seria o seguinte: por um homem entrou o pecado no mundo inteiro. E a morte entrou através do pecado. Isso já está falado ali no comecinho. Também por meio de um só homem, a justiça retornou. E a vida através da justiça. A vida através da justiça. Olha que coisa espetacular. Através de um só homem, no caso, Cristo. Então, o que Adão fez? Né? A capacidade dele de destruição, que é o que nós vamos falar agora a seguir, nos próximos versos, vai ser a respeito disso. Adão, com a sua capacidade de destruir, ele passou para todo mundo, para toda a humanidade, por causa do pecado. Mas Cristo, né, veio com o seu poder e trouxe justiça. E através da justiça de Cristo, ele trouxe vida. Aquilo que nos separa, o salário do pecado é a morte. O salário da justiça é mais ou menos isso, vai ser a vida eterna em Cristo Jesus. Que é o que fala lá, verso 3, 24. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aí ele já começa a dizer, a vida tem um nome. A paz tem um nome. A justificação tem um nome. A reconciliação tem um nome. E esse nome é Jesus Cristo.
É por isso que Jesus está dizendo que Adão era semelhante a Cristo no quê? No sentido de causa e efeito daquilo que ele fez e Cristo naquilo que ele fez. Só que Cristo fez tudo ao contrário, né? Glória a Deus. Né? Certo? Ele fez tudo ao contrário. Ele trouxe justiça e através da justiça de Cristo, vida para mim e para você. Amém, irmãos? Isso é o verso 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, muito mais a graça. E o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E aqui interessante, duas coisas para a gente colocar. Muitos. Qual o sentido de muitos aqui? Porque alguns podem pensar que muitos, mas irmão, você leu lá em cima que todos pecaram. Como é que pode ser a ofensa afetou a muitos? Veja o cuidado de Paulo quando ele escreveu aqui. Se ele colocasse todos, eu poderia presumir que Cristo também pecou ou não. Porque Cristo era humano, não era? Deus e homem, mas humano, não era? Então ele não coloca todos, ele coloca muitos. Porque são todos exceto Cristo. Todos pecaram, menos um. Cristo. Todos nasceram com a herança pecaminosa, menos um. Cristo. Tem que ser 100%, irmãos. Ou como diz a minha esposa, tem que ser onde? Na régua. Né? Tem que ser ali, ó, no prumo, tem que ser certo. E ele era. E ele é. E ele vai continuar sendo. Amém, irmãos? Percebe isso? Então, isso é muito importante a gente lembrar, ter esse ponto aqui realçado. Esse muitos aqui quer dizer todos. O primeiro, muitos. Mas o segundo, muitos, quer dizer muitos mesmo. Por quê? Porque a salvação é para todos? Então, mas é para todos os que crerem. Por que quem não crê? Eu não preciso nem responder, porque a Bíblia já responde. Quem não crê, já está condenado. Então é para os que crerem. Amém? Se todos crerem, todos serão salvos. Amém, todos serão salvos. Aí, salvar ou não, aí é outro departamento, irmãos. Aí é com o Senhor. Amém? Olha só, verso 16. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Aí é outro comparativo que ele faz. Porque ao mesmo tempo que ele diz que o dom, ele não é como no caso em que somente um pecou. No caso ele está referindo-se a Adão, pecado original. Então Adão pecou, né? E o julgamento derivou dele. Todo mundo vai morrer de você para frente. Todos pecaram. Está escrito aqui no começo, está escrito em Romanos 3:23. Todos pecaram. Mas a graça transcorre de muitas ofensas. E aí o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, passado, presente e futuro, Cristo morreu por todos eles. Aí todo mundo pensa, já está pensando, oxe, então eu posso pecar à vontade porque está perdoado. A gente sempre pensa nisso. Misericórdia, Senhor. Às vezes é a primeira coisa que a gente pensa, né? Então posso pecar à vontade, né? Deus tem a misericórdia das nossas vidas. Isso vai ser debatido no capítulo 6. Já estou dando um spoiler, né? No capítulo 6 nós vamos falar sobre isso. Então é festa na favela? Não. Aí nós vamos entender o que é. O que vai ser. Como que é a vida no Espírito. Ou como que a gente deve viver então. Né? No sistema de freios e contrapesos, balança, a gente peca um pouquinho, depois ajuda o cego a atravessar a rua, lava a louça para a mamãe, né? Não cola na prova, faz uma coisinha aqui, a gente faz um sistema de freios e contrapesos. Olha, eu pequei, pensei mal, xinguei, fiz coisa que não devia, mas como eu ajudei aqui, será que vai acertar? Será que é isso? Saberemos nos próximos capítulos. Amém, irmãos? Seguindo aqui, né? Então, a graça transcorre de muitas ofensas para justificação. Se por causa do pecado de Adão entrou a morte no mundo, sendo consequência natural dos descendentes de Adão, agora a graça foi derramada sobre todos os que crerem, para que eles possam viver através da justificação. Justificação. O que ele está dizendo aqui é aquela frase que eu li anteriormente. Sem justificação não tem vida. Se o teu estado
diante de Deus não mudar, ou seja, se você não for declarado justo, porque nós não nos justificamos, nós não nos tornamos justos porque a gente faz o bem ou porque a gente segue a lei. E é isso que ele estava dizendo aqui. Ele já fala lá no capítulo 2, né? Porque ninguém vai conseguir cumprir a lei toda. A gente sempre vai tropeçar num ponto. Menos Cristo. Não é a minha justiça, é a justiça dele. A justiça de Cristo é aplicada a mim. Né? É aquilo que a gente chama de imputação. Né? A justiça de Deus em Cristo, na cruz, na sua obra, ela é aplicada a mim e a você. É o que vocês já devem ter ouvido alguém falar aqui. Quando nós oramos, nos arrependemos, pedimos perdão a Deus, nos voltamos para Ele e a gente se volta para o Senhor não olha para nós vendo as nossas obras ou vendo a nossa justiça. Ele olha para nós e vê a justiça de Cristo. E por isso que Ele nos aceita. E por isso nossas orações, não todas obviamente, mas as que Ele quer responder, Ele responde, Ele atende. Não porque nós somos melhores, mais bonitos, mais inteligentes, mais espertos que os outros, mas por causa da graça de Deus em Cristo Jesus. É isso que a gente tem uma dificuldade imensa de entender. A gente fica brigando com essa coisa, com essa questão. E quando a gente pensa nessa questão de sem justificação não há vida, logo a gente consegue lembrar e ganha o sentido para mim e para você, né, que fala nos versos 17 e 18. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não tem outro jeito de eu e você vivermos estando em Cristo que não seja estando nele. Se você não estiver em Cristo, estar em Cristo quer dizer crer em Cristo na sua obra completa, kit completo. Jesus ressuscitou corporalmente, subiu aos céus. Eu já falei isso 10 vezes aqui, não vou falar de novo, né? Os irmãos já sabem, graças a Deus, né? Mas o ponto é, o dom da justiça, ele está falando, ora ele chama de dom da vida, dom gratuito, dom da graça, mas o dom da justiça também, ele usa essa expressão, são sinônimas, ok? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Fora dele não tem vida, irmãos. Fora dele não tem justiça. Fora dele não tem nada. João capítulo 15. Sem mim, nada podereis fazer. Eu lembrei na hora. Não sei se vocês lembraram agora. Nada. Nada. Outro aspecto importante. Se fala aqui que o reino, a morte reinou. A morte reinou. Efésios 2, capítulo 1. Nós estávamos mortos em delitos e pecado. Ou, na verdade, ele já entrega o que ele vai falar, todo aquele trecho. Ele nos deu vida, né? Estando nós mortos em delitos e pecados. Como que ele nos deu vida? Aplicando a justiça de Cristo a todo aquele que crer. Aquele que crer, irmãos. Presta atenção nisso, aquele que crer. Quem não crer está condenado. Que a gente pensa que é universal. Cuidado, irmãos. É para o que crê. É para o que crê. Amém, irmãos? Quem não crê, sobre ele, diz a palavra de Deus, permanece a ira de Deus. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, de novo, né, estou sendo repetitivo, assim também por um só ato de justiça. Que ato? A morte de Cristo, a sua obra completa que os irmãos já estão cansados de saber. A graça veio aos homens para a justificação, que dá vida. É o que ele está explicando aqui, o que eu acabei de falar. Para os irmãos. Amém, irmãos? Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, de novo muitos. Por que não todos? Já que todos pecaram. Porque ele está falando todos, excetuando Cristo. Exceto Cristo. De novo, né? Só cuidadoso. Vê que Paulo não chutou aqui quando ele escreveu, né, irmãos? Mas a gente sabe que ele e todos os outros autores bíblicos foram inspirados por Deus para escreverem o que escreveram. Amém? Então ele está dizendo o seguinte, muitos, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos.
Pela obediência de um só. Ele está explicando como é que eu me torno justo diante de Deus. Como que eu e você nos tornamos justos diante de Deus. Como é que o nosso estado muda para eu ser justificado diante do Senhor. E sendo justificado, então, ter direito à vida. E não é vida aqui só, os anos que nos restam, mas vida eterna. Com Ele. Crendo em Jesus Cristo. Crendo na obra de Jesus. Crendo na justiça de Jesus. Acreditar de verdade, irmãos, que a morte e a ressurreição de Cristo foi real. Acreditar de verdade, irmãos. Isso é importante demais. A gente não pode esquecer, né? A desobediência de um só passou para todos, né? Como eu disse. Não vai ser pela obediência deles ou nossa, né? Daqueles que creem, mas a fé em Cristo que obedeceu ao Pai sendo fiel em tudo. Versos 20 e 21. Sobreveio a lei. Então, qual a finalidade da lei? Então, irmão, a lei não serviu para nada. Serviu. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. O que é isso? Para que ficasse em negrito, irmãos. Quando você está escrevendo um texto lá, uma apresentação, qualquer coisa, você quer destacar alguma coisa, você põe o quê? Em negrito, né? Ou muda de cor, põe sublinhado, põe brilho, sei lá, né? Os irmãos são criativos aí. Eu já estou meio desatualizado nessa questão. Os irmãos fazem um sinal lá para o negócio ficar, a pessoa entender que é aquilo ali que você quer mostrar. A lei serviu para isso, né? A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna. Olha que coisa linda essa conexão de palavras. Reinasse a graça pela justiça. O favor imerecido, o amor imerecido, ele não chega até a mim e a você sem que haja justificação. Se não houver justificação, não tem como a graça e a vida chegarem até nós. Mas uma vez que nós cremos em Cristo, fomos justificados mediante a fé, que é o que diz a palavra de Deus aqui que nós estamos lendo. Amém, irmãos? Para a vida eterna mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. De novo ele volta no mesmo ponto. Não tem como, a parte de Cristo não tem como eu me justificar, como eu ser melhor, como eu mudar. Não tem, irmãos, não tem. É isso que ele está dizendo. Algumas aplicações aqui, irmãos, são só duas. E a gente já termina. A primeira delas é a seguinte: Adão, guarde isso. Adão, o primeiro homem, ele não foi um mito. Não foi um mito. Mas ele foi uma pessoa real criada por Deus. Ah, mas ele não foi um tijolão lá? Foi, mas ele virou alma vivente, é o que diz a palavra de Deus. Suas ações, elas foram tão relevantes, as ações de Adão, que aqui eu estou pegando mais uma semelhança que eu acabei vendo, acredito que haja. Elas foram tão relevantes que elas afetam a humanidade até o dia chamado hoje. De quando Adão foi criado até hoje, a lambança que ele fez lá atrás, até hoje afeta toda a humanidade, irmãos. Semelhantemente, e é essa aplicação positiva da palavra que eu quero que vocês lembrem, é que Jesus Cristo também não foi uma lenda. Ele não era meramente um carpinteiro. Ele não é um homem que viveu lá um tempo depois e casou com a Maria Madalena, teve filhos, e aí surgiu o Código da Vinci, aquela baboseira toda aí. Ele também não foi um espírito que encarnou e depois saiu fora e foi para o mais alto céu e hoje é inacessível. Ele não é um anjo que, né, um ser menor. Não! Pelo amor de Deus. Jesus Cristo não foi uma lenda criada aí há 2000 anos atrás. E as suas ações, elas também afetam a vida de todos os que creem. Eu estou insistindo nisso. Todos os que creem nele. Todos os que creem têm a sua vida afetada por ele. Que beleza. Todos os que creem em Cristo têm a sua vida afetada por ele. Positivamente. Não é isso, irmãos? Nós recebemos justiça e com a justiça, vida. Vida eterna. Segunda aplicação, então. A lei, ela não serve para mostrar apenas o nosso pecado. Mostrar em destaque lá, não adulterarás. Os 10 mandamentos servem como resumo da lei, né? Mas mostrar a nossa total incapacidade de atender os seus requisitos. A lei revela o caráter do Deus Santo, ao qual nós nem sequer pensamos em servir. A gente tinha uma noção vaga de quem ele é, mas a lei nos dá uma visão mais clara de quem ele é, de quão santo,
quão tremendo, quão zeloso Ele é com o seu nome, com a sua palavra, com a sua obra, a natureza e todos os seres humanos. Amém, irmãos? Então ela mostra a nossa miséria espiritual. A lei serve para mostrar exatamente isso. Eu não consigo. O pessoal no Velho Testamento era isso aí, mas eu não consigo. Né? Ou as crianças, quando é pequenininha, falam, não consigo, né? A gente já maiorzinho, é a mesma situação. Não consigo cumprir a lei. Né? Então a lei nos conduz a Cristo. Ela aponta para Cristo. Todos os sacrifícios feitos lá no Velho Testamento apontavam para um único sacrifício que haveria de ser feito por mim e por você. Ela nos conduz a Cristo que nos foi enviado. Olha só que maravilhoso isso, irmãos. Cristo nos foi enviado, presta atenção, como médico para curar a nossa enfermidade. Como um libertador ao encontro dos presos. Como um consolador ao encontro dos aflitos. E como defensor ao encontro dos oprimidos. Vocês acham que eu estou inventando isso? Não, eu copiei lá do comentário de Romanos. Porém, o comentário de Romanos copiou de Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos oprimidos, a libertar os cativos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Palavra que ele leu. Né? Que ele leu na sua terra quando ele recebeu o rolo para ler na sinagoga. Ele leu isso aí. E ele disse, essa profecia se cumpriu diante de vós hoje. Essa é a missão de Jesus. Isso que ele veio fazer e fez com excelência. Porque ele não tivesse feito, nós não estaríamos aqui hoje. Não é verdade? Então, em alguma dessas situações, eu e você nos encontramos em algum momento das nossas vidas, talvez venhamos a nos encontrar novamente. Mas você vai se lembrar sempre que você tem um médico, o médico dos médicos, você tem um libertador, você tem o consolador, você tem o defensor. Você tem quem te defenda. Amém, irmãos? Deus abençoe a amada igreja, que essa palavra possa ficar guardada no teu coração e você possa se alegrar na justiça de Cristo e desfrutar da vida que Ele, Jesus, me dá e te dá. Amém? As palmas louvam o Senhor.